organiza para conseguir fazer isso tudo, né? Para conseguir disponibilizar gente e material para paradas gerais, contratos de rotina e locação, basicamente primarizando tudo que a gente faz. Então, nós temos uma engenharia própria, em que a gente desenvolve soluções personalizadas para cada tipo de cliente. Por quê? Mesmo que as plantas sejam parecidas, por exemplo, se a gente pega papel celulose, toda planta tem digestor e caldeira, mas cada equipamento desse tem suas particularidades. Porque a cada ano eles vão sendo mais inovadores, muda o material, às vezes você, o mesmo equipamento de um ano para o outro, ele muda porque ele dilata, ou às vezes ele comprime, enfim. Então nós conseguimos desenhar peças específicas para cada tipo de acesso. Esses dias a gente fez até um acesso submerso embaixo d'água, foi bem legal lá na Veracel, porque a gente tem essa engenharia própria. Com essa engenharia própria, a gente muitas vezes percebe que a gente precisa fabricar materiais também personalizados. E aí, nós temos essa versatilidade. Então, além dos materiais que são mais comuns, já conhecidos no mercado, nós também desenvolvemos e fabricamos materiais peças específicas. Hoje, 100% do que a gente produz e emprega, como eu falei, nos nossos contratos, tudo é produzido na nossa sede em Aracruz. Hoje, a nossa fábrica roda 24 horas por dia. Temos, inclusive, alguns alunos do Senai trabalhando conosco. A gente tem uma experiência bem legal, da turma que acabou de se formar. E hoje, nossa capacidade produtiva é de 250 toneladas mês. Isso equivale a fabricar uma carreta de material por dia, que dá aproximadamente 22 toneladas de material já pronto, de engenharia de acesso. E, por fim, além do nosso material ser próprio, fabricado por nós, projetado por nós, nossa mão de obra, esses 1.200, 1.500 colaboradores, chegando a 2.000, também é uma mão de obra própria, não é uma mão de obra terceirizada. Então, a nossa mão de obra também é da Contrex, e nós temos uma ferramenta online também própria, em que a gente consegue poder checar em qualquer lugar do mundo, em tempo real, qual o volume montado e desmontado de andaime em qualquer contrato nosso. Bom, e aí eu fiz toda essa explicação prévia para que vocês pensem o seguinte: como a gente projeta, fabrica e todo o material que a gente usa nos nossos contratos, ele é feito, primarizado por nós, inclusive o transporte, a logística deles, vocês devem imaginar que a gente transporta muita carga, né? E transportamos mesmo. Só ano passado a gente transportou 773 carretas cheias de material nosso. Esse gráfico mostra a movimentação mês a mês, né? Da quantidade crescente de movimento, porque a gente tem paradas durante o ano todo. O ano tem 12 meses, muitas vezes a gente atende 15, 16 paradas no ano, às vezes 3 paradas no mês, fora os contratos de rotina. Se a gente multiplicar essa quantidade de carretas pelo comprimento de uma carreta, isso dá mais ou menos a distância ali do trevo do Oriundi até aquele trevo de Pirassununga da Passarela Califórnia, sem distância entre carretas, uma colada na outra, para vocês terem noção da quantidade de cargas que a gente movimenta e do quão ágeis nós precisamos ser para poder atender esses clientes. E aí a grande questão é, como então controlar, pessoal, esse material peça por peça? Mas antes de a gente pensar nisso, eu queria muito que vocês entendessem o porquê isso é importante, qual a importância disso. Primeiro, a gente tem um alto índice de furto, tanto nas áreas industriais quanto nas estradas, do nosso material. E talvez o que mais importe aqui nem seja a questão do furto, mas seja a questão da gente depender do nosso material para prestar os nossos serviços. Como eu falei, né, o nosso calendário ele é muito enxuto. A gente às vezes atende 3 paradas gerais no mês, junto com os outros contratos de rotina. Então nós não temos tempo hábil para sair de uma parada e chegar em outra e perceber que faltou material para atender o cliente. Nós não podemos deixar o cliente na mão. Então, como os nossos serviços dependem do nosso material, é muito importante que eles estejam disponíveis para atender o nosso cliente adequadamente. E mesmo que não haja furto, mesmo que não suba esse material, a gente ainda perece muito na parte de contagem. Nossa contagem
toda manual. Então, isso causa muita morosidade e muita falha humana. Porque imaginem só, uma carreta com vários materiais, o nosso conferente, como esse da foto, ter que contabilizar pallet por pallet, material por material. E é exatamente assim que a gente faz hoje. Como essa foto mostra, aí temos uma carreta carregada. Mesmo que o nosso material seja organizado por pallet, organizado por tipo de peça, nós hoje contamos com um rodaneio manual em que o conferente ele bate o olho em cada pallet e checa, né? Ah, olha, aqui nós enviamos 50 arcos de escada, estão voltando tantos. Ah, aqui nós enviamos tantos postes de concreto de 3 metros, estão voltando tantos. Então vai dando um ok, ou preenchendo um número se o número for diferente daquele número anteriormente enviado no manejo original. Bom, nós conseguimos minimizar essa falha, né, essa morosidade, padronizando nossos pallets. Hoje nós já temos pallets padronizados, com comprimento, largura e altura definidos para cada tipo de material. Então a gente consegue bater um olho num pallet de travessa, por exemplo, e saber que aquele pallet cheio tem 270 travessas. Só que, concordo que nem sempre esse pallet vai estar 100% cheio, porque isso depende muito da demanda do cliente, né? Tem cliente que a gente manda 70 carregas de material, para outros a gente manda 30, para outros 25, e os equipamentos são diferentes. Então, nem sempre a gente vai preencher aquele pallet 100% para a gente contabilizar em blocos, de uma maneira mais fácil, né, de contar isso. Então, a gente ainda está sujeito à velocidade, à contagem e à falha humana. O que a gente espera, então? Nosso grande sonho é automatizar essa contagem de materiais. E aí, o critério principal é: esses materiais, a contagem deles, não pode depender de nada que seja adjacente às nossas peças mecânicas. Por quê? Porque as nossas peças, como eu expliquei anteriormente, elas sofrem uma logística, um comando muito grande. Então, elas sofrem muito impacto, tanto na desmontagem do equipamento, porque imaginem só, os nossos meninos desmontam uma caldeira de 60 metros em 6 horas. Então, esse tanto de impacto que esse material sofre. Ao longo da vida útil do material nosso, ele sofre por galvanização, corte, solda, desempenho. Então, não pode existir nada que esteja colado ou soldado na nossa peça, porque a chance de se estragar é altíssima, dada a quantidade de vezes que o material nosso passa por uma reforma. Então, qual é o nosso grande sonho? Essa imagem está bem megalomaníaca, mas sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, nosso grande sonho é que a gente tenha um scanner e que a gente consiga escanear um pallet e esse scanner dê para nós: olha, esse pallet tem tantas travessas de tanto comprimento, tem tantos pisos, tem tantos rodapés, tem tantos postes. Então, a gente espera que a gente consiga criar um banco de dados. Esse banco de dados, né, ele vai ter a dimensão de cada peça nossa tem uma dimensão específica e, portanto, um volume específico. Hoje nós temos 374 peças no nosso catálogo, então seria catalogar e criar um banco de dados dessas 374 peças e utilizar uma visão computacional embarcada nesse scanner, para a gente conseguir, em tempo real, dizer qual tipo de peça que está ali. Já adiantando uma pergunta que a gente teve de manhã, a gente não espera, pessoal, que vocês entreguem esse produto, ele está nessa foto, pronto. A gente espera um protótipo. Então, o protótipo ele pode ser o banco de dados, né, programado lá, uma linguagem específica, juntamente com o protocolo, uma telinha de CD que mostre para a gente que essa leitura está sendo feita, e aí toda a parte do molde, da modelagem, a parte mecânica, né, como modelagem, o molde de peças mecânicas costuma ficar em geral, essa parte acontece ali. O que a gente espera de vocês é essa parte realmente de integração entre o banco de dados
combo entre o banco de dados e esse hardware, esse scanner, essa ideia ela vai ser avaliada, como o autor escreveu, né? Pelo IFES, tem todo um passo a passo para vocês se inscreverem, também vai ser avaliada pela auditoria da Contrex. Essa ideia vai ganhar R$5.000 a partir do momento em que ela for validada. Depois, se essa ideia virar esse protótipo, a gente tem mais R$10.000 de premiação para vocês. Então, se o mesmo grupo tiver a ideia e conseguir fazer o relatório, esse grupo vai levar R$15.000 de premiação. Além disso, nós temos total interesse em aproveitar toda e qualquer mão de obra em todas as etapas e setores da nossa empresa. Aqui eu mostrei para vocês uma pequena parte, que é engenharia, fabricação e operação. Então, já temos 3 grandes setores para vocês trabalharem, mas também nós temos setor de contabilidade, financeiro, TI, EP, RH, comunicação, gestão de contrato,